Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros. Muito obrigado pela vossa participação neste debate, que é importante e, sobretudo, uma matéria tão relevante para o país e para a estratégia portuguesa no âmbito da estratégia global da União Europeia. Eu penso que é fundamental aqui, a este nível, devia ser a outros também, mas a este nível, pelo menos, conseguirmos o consenso o mais alargado possível, porque só assim também Portugal poderá ter uma voz mais forte e, sobretudo, reforçar aquilo que é o papel da União Europeia no mundo. A União Europeia tem sido um gigante económico, tem sido, se calhar, um gigante político, em muitos casos, mas não tem sido, de facto, um ator internacional com a dimensão que o seu prestígio, com o seu poder e com a sua força e com a sua dimensão merecem. A União Europeia, como todos sabemos, tem ficado demasiado perdida naquilo que é quem é que atende o telefone. E com esta nova estratégia fica ainda curioso que, afinal, quem é que vai atender o telefone. Mas do ponto de vista da atualização que é feita, seja pela necessidade que a realidade nos veio demonstrar mais recentemente, seja pela experiência dos últimos anos, parece-me bastante animador verificar que a estratégia global engloba outras áreas que tantas dores de cabeça têm dado à Europa nos últimos anos, com consequências práticas no equilíbrio geopolítico, na defesa, na segurança, mas sobretudo ao nível das relações entre a União Europeia e vários parceiros. E é por isso que eu digo que a importância de juntar aqui até as questões da energia, a questão dos oceanos e, sobretudo, também, e não por último, mas também bastante importante, a questão da política de vizinhança, pode permitir à União Europeia, sobretudo, ter um papel no terreno que possa evitar muitos problemas, possa projetar não só força, mas também evitar muitos problemas. E é aqui que eu insiro a questão da política de vizinhança, que me parece fundamental, mas já lá vamos. Relativamente a estas matérias, o PSD gostava de perceber, já ficámos com a clara noção que o Governo defende o caminho da complementaridade entre aquilo que é uma estratégia europeia, não apenas autónoma, mas mais autónoma do que no passado, mas também de complementaridade com a NATO. Devo dizer que essa é claramente a visão também do PSD. A União Europeia não pode ter uma política de defesa e de segurança que viva de costas para a NATO, obviamente, mas não pode ficar totalmente dependente do acordo da NATO. E, portanto, digamos que tem que haver aqui uma estratégia a dois níveis, mas que trabalhem o mais possível na sua complementaridade. Relativamente ao financiamento, há várias dúvidas que se colocam. Para já, parece que, face ao plano de ação que está previsto, algo ainda está um bocadinho, não digo no segredo dos deuses, mas na dúvida óbvia, que foi sempre aquela dúvida que sempre dividiu os Estados-membros. Ficamos sem perceber se, por exemplo, pode ser este financiamento feito através de receitas próprias da União, poderá ser também um caminho, e como é que fica então o financiamento e a participação de Portugal, por exemplo, na sua contribuição na NATO, que sabemos que é uma contribuição importante e onde Portugal é um parceiro importante e, sobretudo, a NATO é uma estrutura para nós é relevante até pelo nosso posicionamento geográfico. Há outra questão que me parece relevante e que cabe perguntar. O que é que está pensado em termos de cooperação? Porque não é novidade a cooperação militar entre Estados-membros da União Europeia. Também não é novidade a cooperação ao nível de desenvolvimento de uma indústria de defesa europeia ou da cooperação que existe entre várias agências e vários países no desenvolvimento de vários produtos. Isso acontece, não é novidade. A ideia, percebi, é aprofundar. Acho curioso o que o Sr. Ministro da Defesa dizia há pouco, imagino como é que a própria coligação se sentirá nesta matéria, quando se tenta dizer que até a questão da... Peço desculpa? Sr. Deputado, eu não estou a brincar. Isto é a Casa da Democracia. Isto é a Casa da Democracia, não sei como é que é na sua casa. Mas é curioso a questão de pensar a indústria de defesa europeia como um potencial motor da economia europeia. Eu acho que será um complemento importante e penso que a União Europeia deve ser autónoma também nessa matéria, porque não pode ter uma estratégia de defesa e de segurança dependente dos recursos dos outros e, do nosso ponto de vista, parece-nos importante aquilo que o Sr. Ministro também aqui disse. Ao nível da política de vizinhança, colocava-lhe uma questão que me parece de alguma oportunidade. Na questão dos refugiados, percebemos que é uma ameaça à estabilidade, há um problema de direitos humanos importantíssimo com o qual nós nos preocupamos, com o qual esta Assembleia tem estado exemplarmente, quase não digo em unanimidade, mas em grande colaboração entre as várias forças representadas no Parlamento português e que deve orgulhar Portugal. Mas a política de vizinhança da União Europeia também pode ter um papel diferente naquilo que é o evitar dos problemas que têm acontecido ao nível das necessidades e das tragédias e de tudo aquilo que é, no fundo, a política europeia
de combate a todos os problemas que acontecem, por exemplo, na travessia do Mediterrâneo, nas pessoas que atravessam, que arriscam a sua vida para chegar cá, no fundo, nas crises humanitárias, e considerava que a política de cooperação e desenvolvimento e também a política de vizinhança podiam ter outro papel a evitar, no fundo, as crises humanitárias. Diria que se o braço andasse sobre o posto da política humanitária e da política de cooperação, muitos problemas seriam evitados. Mas, Sr. Ministro, eu não poderia deixar de terminar esta intervenção sem abordar aqui uma matéria que me parece relevante, que tem a ver também com a nossa relação com a Rússia. Nós temos percebido que a Rússia colhe cada vez mais, infelizmente, dentro da União Europeia, muitas simpatias por parte de vários Estados-membros que são hoje claramente pró-política de Putin, que são propriamente países que procuram ali uma aliança diferente por várias razões junto da Rússia, e há duas questões que eu tenho que colocar a ambos os ministros. A primeira é qual é o roteiro que a União Europeia, e neste caso Portugal, defende para a Síria e nesta relação também com a Rússia, que neste caso por vezes é um aliado, por vezes é uma alternativa. Termino já, Sr. Presidente, colocando a última questão, que é a seguinte. Ouvimos recentemente o Primeiro-Ministro português vir defender publicamente o fim das sanções à Rússia. A única razão que ouvimos por parte do Primeiro-Ministro foi que estas sanções eram contraprocedentes. E nós gostávamos de perceber porque é que são contraprocedentes. Nós até podemos vir a concordar, mas não percebemos as razões porque elas nunca foram evocadas. Ou seja, o Primeiro-Ministro disse várias vezes que eram contraprocedentes. Eu gostava de terminar perguntando, então, qual é a alternativa, tendo em conta que o Primeiro-Ministro português disse que esperava que a Rússia ficasse sob a alçada do Tribunal Penal Internacional e 2 dias depois o Primeiro-Ministro russo anunciou a saída da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro Joaquim.